gente retorna a Brasília. O senador Randolph Rodrigues informou que já tem as assinaturas necessárias para a instalação da CPI do Ministério da Educação. Reportagem de Yasmin Costa. O fim de semana vai ser de articulação em torno da possível CPI do MEC. O senador Randolph Rodrigues vai trabalhar para garantir as assinaturas necessárias para a instauração da comissão. Alcançamos no Senado a 27ª assinatura, número constitucional exigido para instalarmos a Comissão Parlamentar de Inquérito dos escândalos no âmbito do Ministério da Educação. Agora, durante o final de semana e o início da próxima, continuaremos vigilantes. 1. Para que não ocorra retirada de assinaturas. 2. Para ampliarmos o número de assinaturas exigíveis. Para viabilizar a instalação de uma CPI no Senado, pelo menos 27 parlamentares precisam apoiar essa medida. Até o momento, o requerimento conseguiu esse apoio necessário, mas o governo trabalha com algumas desistências. O Palácio do Planalto acredita que entre 2 e 3 parlamentares devem voltar atrás. A lista de assinaturas apresentada pela oposição foi questionada. A senadora Rose de Freitas reclamou dos apoios à comissão. Ela alega que teve assinatura fraudada no requerimento para a abertura da CPI do MEC e pediu investigações. Não assinei a CPI e, no entanto, meu nome constava no rol de assinaturas da CPI. O que eu vou pedir para Vossa Excelência? Primeiro, não aconteceu comigo, não fui a primeira. Mas ninguém pode tomar posse da assinatura com expediente digital para colocar o nome de uma pessoa desta casa, qualquer senador que chegou agora, que é dos que estão aqui, para dizer que apoiou tal requerimento ou uma comissão parlamentar de inquérito. Eu fiquei o tempo todo me debatendo com a minha assessoria sobre isso. Não obtive resposta satisfatória, porque contra isso não há resposta. Isso é uma fraude. Quem decide se instala ou não é o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco tem defendido que é necessário um fato concreto que justifique a abertura do colegiado. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, defende que o parlamentar precisa apurar o caso com mais profundidade. Eu acho que nessas alturas, será irrefreável a instalação de uma CPI no Senado Federal para apurar esses fatos graves de desvio de recurso público, que não é só desvio de recurso público, desvio dos recursos públicos, digamos assim, mais sagrados, mais importantes para uma nação, para o seu futuro, para a sua juventude, que são os recursos da educação. Bom, o Roberto conosco aqui, a gente fala sobre essa possibilidade de CPI, desta abertura, e lembrando que no caso da CPI da Covid, o presidente do Senado acabou intervindo, já que houve um pedido do Supremo para que essa CPI fosse aberta. Você acha que essa CPI vai ser aberta mesmo? E qual que é o foco no ano eleitoral? O foco no ano eleitoral, inevitavelmente, são as eleições, né, Tiago? Eu acho que o senador Randolph provavelmente está imaginando que é possível repetir o espetáculo da CPI da pandemia, que foi um espetáculo, para a maioria dos eleitores brasileiros, um espetáculo vergonhoso. É óbvio que se há indícios de fraude, essas fraudes têm que ser apuradas, essas suspeitas têm que ser apuradas e os responsáveis têm que ser punidos. Mas, por exemplo, eu li com cuidado as notícias sobre o caso dos kits de robótica e eu não encontrei, no que foi relatado até agora, nenhuma irregularidade. Inclusive, a contratação dessa empresa foi feita através de um procedimento chamado adesão à ata de registro de preço. Isso significa o seguinte: uma outra área do governo fez a licitação, escolheu o fornecedor, identificou os preços, estava tudo acertado. Então, outras áreas do governo podem aproveitar daquela licitação que já tinha sido feita. Então, me parece, a princípio, que se seguiram todos os trâmites. Há uma crítica de que kit de robótica não é prioridade, mas isso não é nenhuma novidade na política nacional. Vale lembrar que nos governos do PT, o Brasil gastou
quase 100 bilhões de reais para realizar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada em um país em que mais da metade das residências não possui saneamento básico. E, Roberto, a gente falava agora há pouco sobre os principais compromissos que deveriam ou não ter urgência no Congresso. A CPI poderia até mesmo atrapalhar, então, essa agenda, atrasar discussões de trabalhos importantes? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vimos isso, por exemplo, no caso da reforma tributária. De repente, uma reforma tributária entrou em pauta, com ímpeto de ser resolvido de uma forma urgente. Várias pessoas influentes na área tributária apontaram que a reforma tributária tinha vários erros e essa votação da reforma tributária parecia que ia acontecer de qualquer jeito. De repente ela foi suspensa, mas infelizmente no ano eleitoral o Congresso não vai seguir as pautas que são as mais importantes para o Brasil. A agenda eleitoral vai se sobrepor a tudo isso. Geraldo, amanhã